O Instituto Fonte do Saber tem uma das melhores escolas teológicas do Brasil. Um curso médio em teologia 100% online, reconhecido pelo Conselho de Educação e Cultura da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Está à disposição do aluno videoaulas com professores capacitados, livros falados e também em PDF. E uma ampla plataforma para tirar as dúvidas do aluno. As provas serão realizadas a cada 4 meses totalmente online e ao final de 12 meses o aluno recebe o certificado de conclusão reconhecido pelo Conselho de Educação e Cultura da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Instituto Fonte do Saber. Glória a Deus. Queridos irmãos, vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus, queridos. Irmãos, já faz dias que Deus me pôs um texto no meu coração. Nós estamos vivendo uma época de medo. Acho que foi no domingo, eu dei uma palhinha no texto bíblico. Nós estamos vivendo esse tempo onde parece que o medo vai tomando conta das pessoas. Mas todas as vezes que o medo foi tomando conta das pessoas, Jesus sempre teve uma palavra para essas pessoas. Aleluia! Glória a Deus! Então nós vamos ver na Bíblia. E essa palavra é para a igreja hoje. Aleluia! Vamos lá para o livro de Mateus, capítulo 14. Livro de Mateus, capítulo 14. Livro de Mateus, capítulo 14. Os irmãos acharam? Bendito é o nome de Jesus. Aleluia! Glória! Quem achou, diga amém. Amém! Livro de Mateus, capítulo 14, o verso 26 e 27. Vamos pensar um pouquinho aqui. Se esses irmãos tinham razão para ter medo ou não. Às vezes, irmãos, há razão para ter medo. Só que todas as vezes que nós estamos com medo, Jesus sempre tem uma saída para a gente e uma palavra dizendo não tem mais. Aleluia. Aleluia, glória
Se eu fosse você, eu já estava dando glória a Deus. Queridos, capítulo 14, o verso 26 diz assim, ó. Aleluia. E os discípulos, você está com a Bíblia aberta? Amém. Vendo-o caminhando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma. E gritaram com medo. Os irmãos acham que os discípulos tinham razão para ter medo, sim ou não? Sim. Fale com muita convicção. Sim. Vamos voltar no verso 22 do mesmo capítulo e vamos pensar junto. E logo, não fecha a Bíblia, tá? E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco. Quem entende o que é ordenar? É o quê? Uma ordem, mas se for uma ordem minha, dá para dar uma... Dá para enrolar um pouco, mas uma ordem de Jesus dá? Agora você abre a Bíblia no livro de Marcos, capítulo 6, verso 45. Abra e leia. Esse negócio está no meu coração, eu tenho que repartir com os irmãos. E depois alguém vai me perguntar por que eu estou neste negócio. Você vai ver que pela Bíblia, às vezes, Deus nos leva a isso. Quem achou o livro de Marcos, capítulo 6, verso 45? Vamos para lá, vamos ver o que está escrito lá. Quem pode ler? E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para a outra banda. Só o primeiro versículo só. E logo, mas lê a primeira frase, irmã Sandra. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco. O que Jesus fez lá no livro de Mateus? No livro de Marcos? Ordenou. No livro de Mateus ele Ordenou. E no livro de Marcos ele? Obrigou. Ixi, nossa. Por que eu estou nessa luta? Por que eu caí no meio desse negócio? Por que eu estou dentro desse contexto? Ou foi ordenança de Jesus ou foi obrigação de Jesus? Aleluia. Não vai dar amém, né? Não dê amém mesmo não. Quando Deus manda Moisés tirar o povo lá do Egito, num determinado episódio nessa conversa, Moisés ficou um pouco preocupado. E o que eu vou falar lá? O que eu vou fazer quando eu chegar lá? Qual foi a ordenança de Deus para ele? Diga que o eu sou te mandou. Agora, quem era o chefe que ele ia falar? E quem era Faraó? Quem que era, irmão? Um rei, um líder, um homem bonzinho? Não. Percebe que às vezes Deus nos ordena uma coisa que sai do nosso controle mental, físico e psicológico, sai da lógica. Mas desde lá do começo, Deus ordena algumas coisas aos dele que aos olhos humanos é impossível. Mas nós vamos ver dentro desse pequeno raciocínio, queridos, que Deus ele tem condição de fazer isso porque as coisas estão no controle dele. Aleluia. Até a luta que você passa, que você está vivendo, a dificuldade que você não consegue compreender, amanhece o dia inculcado com ela e anoitece, até ela está nas mãos de Deus. Glória a Deus. Então vamos ver o verso 27, só para você ver o fechamento da visão do texto, para você imaginar por que Jesus ordena, por que Jesus obriga, por que ele manda. Verso 27. Jesus, porém, lhes falou. Percebe que Jesus falou? Como é que é a colocação da expressão? Jesus lhe falou logo, rápido. Não tem hora que nós precisamos de alguma resposta rápida, porque senão a gente vai afundando. Mas há horas que nós precisamos de uma resposta e ela não aparece,
E os dias vai se passando e vai ficando meio que... É verdade. Nesse caso, Jesus precisava responder logo. Quem aqui está esperando algo, uma resposta de Deus de alguma coisa? Se ele não respondeu ainda, fique tranquilo, ele sabe que você pode suportar e vai responder na hora certa. Amém, queridos? Vamos pensar junto? Vamos ler o texto junto. Tende bom ânimo, sou eu. Aleluia. Eu creio, Deus. Mas a palavra que mais me chama a atenção é o finalzinho do versículo dizendo assim: não temais, não tenha medo. Então eu quis mostrar para os irmãos que toda a circunstância que nos rodeia hoje parece que é um pouco de medo. É verdade. As incertezas bateu na minha e na sua porta. E qual foi a palavra que o Espírito colocou no meu coração já faz uns dias? Para dizer para a igreja: não temais. Sou eu, não tenha medo, sou eu. E por que Deus está falando isso conosco? Porque o tempo é de dificuldade. Aleluia. A realidade é essa que você está vendo. Não é mentira. Não é conto de caroço, é verdade. Aqui os discípulos estavam vivendo um naufrágio. O psicológico estava muito abalado. As forças já tinham ido. Não havia esperança de vida. Dentro do texto você vai ver que a coisa não era tão fácil. E agora aparece alguém andando no mar que eles não tinham visto aquilo ainda. Está aparecendo coisa que você ainda não viu, que você ainda não entendeu, que você ainda não conseguiu assimilar, e aquilo lhe traz pavor, como aquilo que estavam vivendo. Mas a palavra de Jesus é essa: não temais. Sou eu que cuido da igreja. Sou eu, teu Senhor, o teu amigo fiel. Mas tudo bem, falar não temais é até meio fácil, porque eu estou com o microfone, está bom de falar. Ninguém levantou e me retrucando. Eu estou soberano na expressão, então falar isso é fácil. E como é que nós não tememos? De que forma que é? Qual é o grau que nós vamos alcançar para não ter medo das coisas? Quando fala que Jesus obrigou, eu começo a pensar comigo, pensa junto comigo, que alguém indagou Jesus. Não está escrito isso, tá, gente? Não está escrito isso. Isso é um pensamento meu. Está aqui o irmão Isaías, que está fazendo teologia. De repente ele pode até ter uma informação que nos ajuda. Mas eu entendo, assim, na minha simplicidade de raciocínio, que talvez alguém disse: mas mestre, mas senhor, já é meio que um horário desconveniente. Isso eu entendo, não está escrito. E aí onde que Jesus falou: entra logo, eu não estou mandando, rapaz. Vai, você vai. Isso é um raciocínio meu, quero repetir isso muitas vezes. E eu vou te dizer por que eu entendo assim. Já teve coisa, irmão, que eu não queria fazer na minha vida. Quando você vai galgando alguma posição no ministério, tem muita coisa que você precisa fazer por ordem superior, ou precisa tomar decisão mesmo não querendo, mas é necessário. E quando você olha no contexto, você esquece de você mesmo e faz aquilo que deve ser feito, porque é necessário que seja feito. Então aqui Jesus, quando no livro de Marcos, o escritor Marcos escreve dizendo: Jesus obrigou, eu posso pensar que algum companheiro daqueles que estavam para entrar no barco estava dando uma questionada boa em Jesus. E por que eu posso pensar? Porque aqui nós temos grupo de pessoas e ninguém pensa igual ao outro. A irmã Maria não pensa igual ao irmão Joaquim, o irmão Joaquim não pensa igual a irmã Maria. O que eu acho, de repente o irmão Mário não acha. O que eu penso não é o que o irmão pensa. Então, de repente, nós vamos montar uma estratégia de trabalho para fazer alguma coisa, e a divergência de entendimento ou nós poderíamos fazer isso, nós podemos deixar para amanhã. Ou poderíamos, não, mas eu quero que seja feito hoje. E é por causa disso que há liderança, irmão. É por causa disso que há pessoas colocadas como líder, como aquele que determina, que tem que ser feito assim.
Porque quando muitas ideias chegam, é muito bom, porque a gente tem uma diversidade de entendimento. Mas na hora de decidir, precisa ter uma ideia taxativa. E aqui era Jesus o que estava dizendo: nós vamos para o outro lado. Aleluia. Só que vocês vão primeiro e eu fico. Dá a entender que Jesus falou: está tarde, está meio esquisito o tempo, não está legal, não está favorável, mas tudo bem, vocês entram no barco e vai que eu vou ficar. E quando Jesus fala dessa forma, quem sabe esses homens disseram assim: com nós eu não caí. Você não vê que quando dá uma ordem imperativa, de vez em quando se retruca por aí embaixo. Às vezes o pastor fala: vai ser assim, assim, assim. Aí eu já escuto alguém. Não escuto, mas o olho, a face, a visão. Você sabe que os olhos falam? Aí eu já vejo assim: meu Deus, não concordo. Lá também tinha pessoas assim. Mas Jesus precisava de ser imperativo naquilo. Precisava de dar a palavra ordem e não poderia voltar atrás. Deixa eu te dizer uma coisa. Tudo que nós estamos vivendo e passando, irmão, você crê que você é chamado, escolhido do Senhor? Você crê que Ele verteu sangue na cruz do Calvário para redimir os seus pecados? Você crê que Jesus comprou você? Você crê nisso? Se Jesus comprou, eu comprei esse paletó, eu comprei essa gravata, eu faço o que eu quero com ela. Então entenda bem, se Ele lhe comprou, lhe redimiu, pagou um preço por você, você é dele. A determinação que Ele lhe dá é a melhor para a sua vida. Ele sabe trabalhar. Amém, queridos? Mas nós não queremos muitas vezes assim as coisas. E às vezes eu fico pensando, se meu sapato pudesse falar para mim: eu não quero que você me calça hoje não. Está chovendo, vai molhar. Mas na hora que eu estou precisando sair, eu vou lá e enfio o pezão. Às vezes não está nem lavado direito. Você já enfiou o pé no sapato sem lavar ele? Pode confessar, não sei. Na hora do corre-corre, tem hora que você põe o sapato lá, quando tira, não fica nem mosquito perto. Não é assim? Se ele pudesse dizer qualquer coisa, eu diria: pelo amor de Deus, se toca. Mas ele não fala, porque ele foi comprado, ele é meu, ele é particular. Mas ele não tem vida, não vai falar mesmo. Eu estou só querendo que você entenda, irmão, que há coisas que nós não entendemos assim no primeiro instante, no primeiro momento, mas é a ordenância de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Mas Jesus, ele não só ordena, irmão, ele cuida. Aleluia, glória a Deus. Qual foi a hora que Jesus apareceu, queridos? Foi na hora do maior desespero. Jesus não deixou o barco afundar para ele aparecer. Aleluia. Deixa eu te dar essa notícia: não vai afundar, ele vai chegar antes. Deixa eu te dizer outra vez: não vai afundar, ele vai chegar antes. Deixa eu te lembrar: não vai afundar, ele vai chegar antes. Deixa eu lembrar vocês: não vai não. Você não foi jogado ao mel. Você tem um dono. Você é valoroso. Ele vai chegar na hora certa. Mas qual é a melhor maneira de nós perder o medo, irmão? A melhor forma de vencer o medo, infelizmente, é entrando no barco. Você pode ter experiência sem passar pelo problema? Não, queridos. Então a melhor maneira de vencer o medo é confrontando aquele que lhe faz ter medo. E como é que confronta isso? Primeiro, dizendo: eu vou no nome de Jesus. Vamos lembrar de uma história bíblica para nós colocar aqui dentro. Todo o povo de Israel estava lá sendo desafiado por um homem. Quem era esse homem? O irmão Golias, não era? Todo mundo não estava com medo, assustado, porque quem é que vai lutar comigo? Porque se perdesse, quem perdesse seria servo do outro. Sim ou não? Sim. Mas aí aparece alguém que não estava indo na sua força. Aí aparece o irmão Davi, que estava indo, e o texto diz assim, ó: eu não vou contra ti com esta arma ou com a minha força, mas eu vou contra ti no nome do Senhor. Aleluia. Como é que você vence o medo? No nome do Senhor. Como é que você vence as dificuldades? No nome do Senhor. No nome do Senhor. Ah, eu estou assustado com tantas coisas, mas no Senhor eu posso ser vencedor.
Tem um texto que um dia Paulo estava confrontando algumas ideias e Paulo disse assim: eu posso todas as coisas naquele. Porque Paulo já, anteriormente o texto está dizendo: ó, eu sei padecer fome, eu sei padecer desprezo, eu sei ter fartura, eu tô totalmente entendido do que eu posso. Mas eu posso tudo isso nele, naquele. Você pode vencer toda essa barreira nele. Senhor, eu estou tremendo de medo, mas em Ti, Senhor Deus, eu sou um gigante. Senhor, eu estou muito assustado, mas contigo eu sei que vou vencer. Sabe, irmãos, às vezes alguma coisa avoluma em nossa vida para nós falarmos mais com Deus. E esse falar com Deus, irmão, não é num ato de desespero, é num ato de uma boa conversa. Tem hora que eu falo para Jesus até quanto que eu estou precisando. Estou precisando de tanto hoje. Eu te pergunto, Jesus não sabe? Tem um hino que eu escuto cantar, agora não canta mais, que agora só tem esses hinos modernos aí. Mas tem um hino que canta assim: conta para Jesus aonde é a sua dor. Antes de você cantar, quem fez você? Quem te criou? Foi ele não sabe onde está doendo em você. Sabe ou não sabe? Mas quando você conta, é como se você relacionasse, conversasse. Você quer vencer o medo? Nele, com ele, fala com ele: Jesus, eu estou temendo, Jesus, eu estou assim, Jesus. E continua. Então, entrar no barco, irmãos, é confrontar. Os discípulos, como eu fiz na ilustração anterior, os discípulos aqui poderiam até ter falado: Jesus, a hora não é conveniente, o vento não está favorável a uma travessia. Mas eles entraram no barco. Aleluia. Aonde você está no contexto de tudo que você está vivendo? Alheio, de longe, fazendo de conta que não está vendo? O problema está tão grande, mas você faz de conta que não existe? Aonde você está? Aonde nós estamos? Irmãos, estamos acostumando já com a pandemia. Não é para se acostumar com isso. Todo dia é para você orar contra isso. Já estamos acostumando a máscara. Já não vejo mais o rosto dos irmãos nem dos outros. E nem os irmãos veem o meu. Nós estamos meio que aceitando. Pastor, o que eu vou fazer? Olha, irmão, numa outra texto nós falamos de um homem que orou para que não chovesse, e 3 anos e 6 meses não choveu. E eu comparei o nosso nível de oração, o nosso nível de autoridade com aquele homem naquele dia. Hoje eu não vou comparar, hoje eu vou te dizer que a oração tem tanto poder, que se eu fosse você, eu orava um pouco mais. Amém? Está difícil mesmo, mas ore um pouco mais, confiemos um pouco mais. Então, como é que nós vencemos o medo? Entrando no barco, entrando no confronto, entrando na guerra, entrando na batalha, não sendo omisso. Ai, irmãos, quem tem filhos aqui? Os nossos filhos, por mais que nós ensinamos eles têm as tendências de fazer aquilo que você não quer que ele faça. Mas não seja lei. Glória a Deus, De jeito nenhum. Me ajuda, Ame, mas não seja lei. Glória a Deus, De vez em quando meu filho já quer falar grosso. E quando ele quer falar grosso, eu falo um pouquinho mais grosso.